todos. Boa noite. Vamos aqui falar um pouquinho aí desse grande pilar que foi Allan Kardec, né? Em uma das suas experiências, uma das suas passagens aqui pela Terra. Vamos citar aqui alguns desses apanhados tão importantes que esse grande baluarte da doutrina espírita começou antes de Allan Kardec já desenhar para nós quando veio fazer a codificação. Ok? Então, trago aqui aquela primeira tela para vocês, né? Onde ali a frase é bem colocada, né? Morre John Hus, ou John Hus, renasce Allan Kardec. Bom, entre essa encarnação de John Hus e Allan Kardec, ainda tem uma outra dele que a gente vai citar aí também, né? Que ele tem antes mesmo de ser o Kardec. Eu queria chamar a atenção para essa imagem aí, ela retrata bem o que era a Igreja Católica. O que era John Hus? John Hus era um protestante, um dos primeiros reformadores, né? E aí, quem tinha essas ideias lá em meados de 1300 e pouquinho, estava correndo o Edito de Constância, que era de 1277, onde aquele que se opusesse à igreja era queimado. Isso se estendeu até essa data de 1300 e alguma coisa que a gente já vai ver a data exata, quando eles usam esse Edito de Constância e eles vão aprisionar todos os pensadores, teólogos, teófagos, que tinham pensamentos contrários à doutrina superior da igreja. Então ali mostra o momento do aprisionamento dele, né, o momento que ele vai para os momentos finais pela fogueira, como era o costume em 1276. Então ali estão representados os padres, os bispos, né, e a cavalaria que trazia esse pensador libertário da consciência humana para esse momento da fogueira. E a gente vai andar aqui um pouquinho mais para falar dele. Aqui nós vamos ter essa tela, né? Ali em 1369, ou seja, aquela cena que a gente mostrou, ela vai se desenrolar em 1415, né? Em 1415 ele vai nascer em 1369, como John Hus, né? Ele vai nascer nessa data, e ele vai desencarnar em 1415, isso aos 46 anos de idade. Bom, por que ele vai desencarnar e por que ele vai passar pela fogueira? Ele tinha um amigo que chamava-se Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, ele vai estudar com um pensador, chamado John Wycliffe, e ele vai ter umas ideias de se revoltar contra a igreja, contra os princípios da igreja. Então veja bem, ele vai nascer em 1369, vai desencarnar em 1415 aos 46 anos. Por quê? Porque ele combateu o poder absoluto e inquestionável da igreja, como um protestante, baseados na ideia de um teólogo, Wycliffe, que a gente vai ver logo após, e aí ele adota esses entendimentos do poder total da igreja, do poder papal, dos estados papais, de tudo aquilo que a igreja ditava quem ia para o inferno, quem ia para o céu, quem deveria viver e quem deveria morrer, e das indulgências. Então ele vai contra isso, porque ele lia a Bíblia em latim e falava, poxa, mas não é isso que está escrito aqui, não é isso que eles estão praticando. Então ele se volta contra a igreja, igual fez Martinho Lutero, né, que é uma das encarnações de Paulo de Tarso, e aí ele vai enfrentar a fogueira em 1415. 181 anos depois, ou seja, depois que ele desencarna, 181 anos depois ele vai reencarnar, agora com o nascimento em 1596. Então, em 1596 ele vai encarnar e vai desencarnar em 1650. Agora ele vive 54 anos. E essa encarnação dele é conhecida como René Descartes. René Descartes, baseado no psiquismo do que tinha John Hus, que era a encarnação anterior dele, ou seja, da somatória das experiências dele, ele vai ter um sonho 7 dias seguidos. Essa parte é muito interessante, né? Ele desdobra, ele vai deitar e desdobra conscientemente 7
seguida ele tem o mesmo sonho. Que sonho é esse? Ele olha para uma mesa, e nessa mesa ele vê 5 livros. 5 livros ele vê nessa mesa. E ele estava olhando para o Pentateuco Espírita. Os 5 livros da doutrina espírita. E lá o livro tinha o título Corpos Lotinarios. Falava da sutileza dos corpos, que Kardec traria depois para nós, quando ele trouxesse a codificação. Então, ele vai ter essa visão, ele acorda dessa visão, ele descreve esse livro, né? E ele lança a base da doutrina espírita. A primeira, pode-se dizer, Kardec encarna nessa personagem, e ele vai ver, ou seja, primeiro se constitui no plano espiritual, depois no plano físico. Então, quando Kardec vai nascer, em 1804, espiritualmente ele já sabia da codificação dos Pentateuco Espírita, porque como René Descartes, ele já tinha acesso ao livro dos Espíritos, ao céu e ao inferno, a Gênesis e o Evangelho, todos, porque já existia o Pentateuco Espírita, ele precisava vir para a Terra. Então, voltando, John Hus, 181 anos antes, depois nasce René Descartes, que vai ter a visão, e o livro, os 5 livros do René Descartes, é uma cópia fiel do Pentateuco Espírita. Exatamente, parece até que Kardec plagiou tanta informação coerente com o que tem. Bom, e aí ele vai desencarnar com René Descartes, mas agora ele não encara fogueira, ele vai morrer de causas naturais. E quando passa-se 154 anos, ele vai renascer agora na França como Allan Kardec. Então ele vem como John Hus, com as ideias protestantes, depois vem como René Descartes, já tendo acesso ao Pentateuco Espírita. E aí, em 1804, nasce Kardec, que vai desencarnar em 1869, agora ele vai viver 65 anos, foi isso que Kardec fez. Ele viveu essa idade, e aí sim, Kardec vai ter contato com a doutrina espírita, com a codificação, vai codificar e vai fazer o trabalho. E aí, depois que Kardec faz o trabalho, Kardec começa a ser informado. E nas pesquisas que eu faço, mostra que muita coisa que Kardec escreveu na Sociedade Espírita Parisense não foi divulgada ao público. Tem muitos arquivos guardados que ainda não foram divulgados, tem muita coisa. Uma delas é Kardec afirmando ser John Hus. E aí tem as bases de Kardec, um espírito da Sociedade Parisense afirma que ele é uma reencarnação, e Kardec pediu para não divulgar, para não associar, né? E aí Kardec desencarna, já é informado que vai encarnar logo depois, e 41 anos depois vem, em 1910, Chico Xavier. Então aí nós temos 2 personagens, né, 3 personagens antes de chegar em Chico. No meio espírita, existe muito espírita que não acredita que Chico é a encarnação de Kardec, né? Mas em Uberaba e em Pedro Leopoldo tem fontes inquestionáveis que ele assume ser Kardec, né? Tem uma palestra do Geraldo Lemos, que convivia com ele, né? Viveu por ele 42 anos, tem o Carlos Lacerda, que quando ele é questionado, ele fala: olha, eu não quero dizer nada sobre esse assunto, mas ele tem um livro, Kardec Prossegue. Nesse livro ele afirma sutilmente que era Kardec. E quando perguntado se ele era Kardec, ele fala: ele está encarnado e tem um trabalho muito grande em curso, mas ele não afirma, só ele deixa lá os recados. Mas eu particularmente não tenho nenhuma dúvida dessa encarnação dele. É minha consciência, mas se tiver errado, dificilmente com as provas e com os documentos que se tem, consegue-se contestar que ele não é o continuador da obra de Kardec, que ele seja a própria personalidade dele. Lembrando que antes disso, ele teve muitas outras encarnações, né? O Chico tem 21 encarnações propriamente atribuídas a ele. Dessas 21, eu já encontrei 29. Começa em Atlântida, a primeira encarnação dele no planeta. Tá? Então, está aqui uma sequência. Bom, agora vamos andar um pouco mais, para a gente já contextualizou, vamos andar. Então vamos falar de John Hus, ou João de Hus, porque ele tinha nascido lá, né?
Diz assim, ele nasceu em 6 de julho de 1373, sob o reinado do imperador Carlos IV. Esse Carlos IV é muito importante para a história do mundo, porque ele era rei de Portugal e rei da Bavária, que era o poder supremo depois que Roma foi destituída, né? Então, ele tinha, como o Carlos IV, ele tinha lá o pontificado de Gregório XI, que exercia um poder muito grande nessa época. E tem acerca do cisma, antes da grande cisma do Ocidente. O que é essa grande cisma do Ocidente? É o Ocidente combatendo a Igreja. É o Ocidente interpretando a Bíblia de forma diferente do que a Igreja professava. A Bíblia só era em latim. E só o clero e grandes escalões tinham latim. A população mais nobre não falava latim. Não era nem permitido fazer cópia, né? E aí, o que se encara como sementes do hansidismo, que é uma teologia que afirma os pensamentos de John Hus quando se opõe contra a igreja, contra o domínio total que a igreja exercia sobre tudo, né? Aqui na Revista Espírita, o Reformador, também lá de Paris, ele vai se comunicar com Kardec, inclusive. Kardec faz a mesa de reunião e ele se comunica. Aí vem um e fala, mas espera aí, você falou que John Hus foi René Descartes, depois foi Kardec, Kardec recebe comunicação dele mesmo? Sim. Isso é muito provado no meio espírita. Ele teve essa personalidade compõe o psiquismo de Kardec. Então essa personalidade pode ser invocada e pode se comunicar com o próprio espírito que ele foi no dia. É uma personalidade dele que se comunica através de outro médium. Por quê? Porque acessa os arquivos arcaicos, ou os arquivos mnemônicos, e lá está registrado no éter do universo todas as comunicações que foram feitas. Então a consciência dele é o processo de auto-obsessão. Quando eu faço obsessão em mim mesmo. Mas a obsessão tem que ser outro? Não, eu posso ser eu mesmo fazer obsessão sobre mim. E eu também posso receber comunicações de uma outra personagem que eu obtei. Assim Kardec, assim tem outros que se escreveram, estavam encarnados e também as personalidades extrafísicas deles comunicaram. E o John Hus, ele vai ser chamado pela reunião parisense para poder se comunicar. Aí aqui é a frase, aqui é quando eles vão lá e aí coloca fogo nele, né? E o melhor, ele foi igual a Cristo. Ele não combateu, não espraguejou ninguém. Ele recebeu como aquilo fosse algo. Ele diz, essa é a fala dele lá, né? Hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Olha como o cara é profundo. Ele já está dizendo, olha, daqui 100 anos para frente vai vir alguém com essas mesmas ideias que eu defendo, com essas mesmas colocações que eu faço, mas vocês não vão ter mais o poder da fogueira contra ele. Ele já está prevendo para frente, né? Já está prenunciando isso aí. E ele, quando ele desencarna com uma oração muito linda, que ele vai fazer também, dado ao estado espiritual dele, né? Aí diz aqui, segundo os costumes da Idade Média, John Hus, ou melhor, John de Hus, era onde ele tinha nascido, em aquele nome ali, Hussene, né? Que era a cidade de onde ele vinha. Ele estava na época da Boêmia, da Bavária, onde a Itália e a França ainda não tinham o nome de Itália e França. Era Bavária, Boêmia e o rei Carlos, que era muito envolto da igreja, né? Até ali. Já estava bastante, ou seja, lá isso aqui eu já até comentei. Em 1276, esse caso teve o edito, ou seja, o reinado se aproxima da igreja, associa-se com a igreja, dá um poder enorme para a igreja, que agora o reinado não mais combate os cristãos, mas traz os cristãos para o poder. E aí eles falam, olha, então não aceitamos ninguém contra a gente. Aí ele vai editar esse edito aí. Queima quem for contra vocês. Só que aí John Hus vai nascer em 1300 e pouco para frente, né? Ou seja, 100 anos para frente. Então ele não vai por esse edito, mas eles acham um outro edito, condena ele era fogueira. E ele era dessa terra aí. Lembrando que Boêmia, Bavária, é a segunda fase da Gália.
Porque primeiro, quando Roma está no poder, Roma vai para dentro das Gálias, que era Itália e França. Lá, Roma, os soldados de Alexandre o Grande vão invadir as Gálias, vão invadir um templo da Ordem Branca e lá eles vão matar a personalidade de Allan Kardec. O verdadeiro nome Allan Kardec é dessa época, das Bavárias. Desculpa, das Gálias. Porque ele servia um templo de Ordem Branca, ou seja, os druidas, aqueles que conheciam manipulações de energia e conheciam a espiritualidade. Então, Alexandre o Grande, quando sai de Roma, conquista os hebreus, conquista tudo lá, o Egito, o Hebreu, a Síria, a Trácia, conquista tudo. Aí ele volta para Roma, de Roma ele arruma para dentro de onde que é as Gálias, que é onde seria a futura França e Espanha, e lá chamava-se as Gálias, lá ele encontra o templo, invade a cidade e destrona todo mundo. E todos os sábios, druidas, foram mortos. E nessa época que Allan Kardec está encarnado como um mestre druida e é decepado a cabeça dele. Junto com o Espírito da Verdade, que era o Yogananda, que também era mestre desse templo aí. Na verdade, ele vai ser morto. Kardec entra na frente, eles decepam a cabeça dele, depois decepam a cabeça do João Batista, reencarnado como Yogananda. E aí os dois desencarnam. Aí ele volta novamente na Bavária, só que agora como John Hus. John Hus, René Descartes, depois Kardec. Tem mais história aí. Bom, no período de 1403 a 1408, John Hus, juntamente com Jerônimo de Praga, esse é o cara que vai estudar com esse Wycliffe e Jacobel, que eram dois pensamentos dessa época de 1400. Eles eram os pensadores máximos da teologia, daquilo que era ler o latim, interpretar o latim e não concordar com a prática que o papado fazia, o que a igreja fazia. A ideia desses dois cidadãos vai impregnar Jerônimo de Praga, que ao sair da faculdade vai estudar junto com John Hus. John Hus era professor universitário. E aí ele, comovido pelas ideias do Wycliffe e Jacobel, ele é que começa a questionar. Aí ele começa a dizer, por que o padre tem tanto poder? Por que a igreja que condena, a igreja que salva, a igreja que determina, a igreja que vende indulgência, a igreja que dá perdão? Por que a igreja tem isso? Porque no escrito da Boa Nova, no escrito do Evangelho, não está escrito isso. Baseado nesse negócio, começa a separar o ensino ortodoxo, ou seja, ele começa a ir para o lado apócrifo, ou seja, aquilo que não é a verdade absoluta da igreja, ele começa a contestar isso. E aí que ele começa a andar. Lembrando que aquele Wycliffe, depois eu vou mostrar as bases, é a encarnação de Nicodemos. Lembra do Nicodemos, quando Nicodemos vai à casa de Pedro e conversa com Jesus e fala sobre a reencarnação? Era o que esse cara mais defendia. E aí, nossa, mas onde você achou isso? Vou contar para vocês agora, e tem isso aqui lá, em Paris já sabia disso. Então, esse John Wycliffe, de 1330, ele era um teólogo, filósofo, reformador inglês do século XIV, professor da Universidade de Oxford, percussor da Reforma Protestante. É ele que vai levantar a primeira bandeira contra o poder absoluto da igreja. O que ele fez? Ele questionou a autoridade papal, criticou a corrupção da igreja católica, a venda de indulgências, a importância da tradição sobre a Bíblia. Ele está dizendo, olha, vocês têm muita tradição que não é a Bíblia. Esse foi o questionamento dele. Que tradição toda é essa? Traduziu a Bíblia para o inglês, porque só era no latim. E ele pegou uma cópia e traduziu e divulgou para que todos os outros povos ingleses pudessem ter acesso à Bíblia. Onde as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Seus escritos foram levados para a Boêmia, onde influenciaram John Hus. Então ele pega lá no inglês e vai da Inglaterra para a Bavária, traduz a Bíblia e devolve para o povo inglês e fala, vai ler a Bíblia para vocês entenderem que a tradição que eles estão colocando não é o que está escrito lá realmente. Tem muita coisa que a gente precisa pensar, repensar e reformar. Por isso que ele é reforma protestante, é quando há o questionamento daquilo que é tido como ortodoxo. Bom, no dia 22 de outubro de 1409 foi nomeado reitor da Universidade de Praga.
aí já é John Hus, né? John Hus, ele foi nomeado como professor da universidade. Ele vai lá e diz: não quero esse cargo. Ao contrário, eu quero estudar o Evangelho e falar do Evangelho de uma forma de amor. Então ele abandona esse cargo e começa a falar das questões pessoais dele, das reflexões que ele tinha. Ou seja, era um espírito muito conhecedor, muito vivido, que não aceitava aquilo que estava escrito. Aí nesse concílio de Constância, porque aquele em 1276 queimava. Então, em 1300 já não mais queimava, na Bavária. Aí a igreja vai nesse concílio de Constância, que é quando os bispos e os padres se reúnem, e criaram uma nova lei, que poderia sim ser usada, a lei de 1276, para colocar a fogueira aqueles que não concordassem com a ideologia da igreja. E aí eles vão pegar ele, porque aí ele começa a defender tanto as ideias dele, tanto que ele vai ser preso, aí fica aí um pouco de um ano mais ou menos no cativeiro. Durante o seu cativeiro, ele consagrou-se especialmente, interinamente, à execução das últimas obras filosóficas. Então ele preso, sabendo que ia ser decapitado, enforcado ou queimado, ou crucificado, que também adotava esse período da fazia, ele vai escrever manuscritos do Tratado do Casamento, que vai contrário ao que a igreja pregava do casamento indissolúvel. Ele vai fazer o decálogo do amor, do conhecimento de Deus. Então ele estava preocupado em conhecer Deus, da penitência, que era tão imposta pela igreja fazer penitência, né? Dos 3 inimigos do homem, que era que tirava o homem da fé, do caminho, né? E da ceia do Senhor. Então ele escreve 1, 2, 3, 4, 5, mais outros, mas esses 5 são os mais importantes. E existem esses escritos na França. Esses escritos existem na França até hoje, lá para qualquer um que consiga acessar as bibliotecas mundialmente conhecidas da França, de Roma. Tem esses manuscritos onde ele vai contrário a tudo que a igreja pregava, trazendo uma forma de amor, passividade, generosidade. É exatamente o que o Espiritismo faz, explicando de uma forma mais amena. E ele coloca assim, quando ele foi preso: aos que queriam convencê-lo a se retratar, abjurar, várias vezes deu essa resposta digna de nota. Então eles chegaram a se prender e falaram: abjura, fala que você falou está errado, não concordo. E ele falou: abjurar é deixar um erro que se cometeu. Se alguém me ensinar algo melhor do que eu avancei, estou pronto a fazer de bom grado o que exigir de mim. Não é isso que a doutrina espírita prega, quando Kardec fala que a doutrina espírita deve enfrentar a verdade, a religião e a ciência em todos os tempos, e que ela pode incorporar outros meios, porque ela não é a verdade absoluta e não está completa a obra, tanto que ele volta 45 anos depois, como o Chico continua escrevendo, porque muito do que o Chico escreveu é a extensão da obra de Kardec. E se a gente, como espírita, não entender que a obra espírita não está pronta, né, até porque a espiritualidade fala que tem livros no plano espiritual que ainda vão chegar para a Terra que não chegou, ele deixa claro aqui a mensagem, já está sinalizando. Se me mostrar uma verdade que eu não conheço, que seja mais fiel a essa que eu estou professando, contrária à igreja, eu estou de pronto. Eu estou pronto a fazer de bom grado o que exigir de mim. Ele coloca assim: ninguém tinha um zelo mais veemente, nem melhor discernimento, jamais o pilharam, ou seja, jamais contradizeram, jamais pegaram ele no erro, a não ser pela opinião dos maus, que ele deixava assim, naquele peso de dizer o mal realmente tem que ser condenado, o mal realmente tem que ser cortado. E o mal faz parte do processo evolutivo do ser humano, essa é a verdade, né? Que atacavam ferozmente por causa do seu amor pela justiça. Então o cara era assim, paz e amor, mas era duro quando pegava o erro. Esse era o problema dele. Então quando ele foi preso e ia ser condenado, ele falou: tudo bem, se você achou que errado, então eu condeno, não tem nada para falar. Mas eu não vou abjurar de dizer que o que eu estou falando que vocês estão fazendo está errado. Então, ou seja, o valor ético, moral, espiritual dele falava alto, né? E ele diz assim: ele era um homem de virtude, inestimável, de brilhante santidade, de humilde e piedade.
imitáveis, é isso mesmo, né? Inimitáveis, de desinteresses e de caridade inacreditáveis. Desprezava as riquezas no último grau, abria o coração aos pobres. Isso não é o que prega a doutrina espírita? Não é isso que eles pedem para a gente fazer? Então era isso que esse cara, por isso que ele era tão fervoroso no que ele defendia. Muitas vezes era visto de joelhos ao pé do leito de doentes que ele nem sequer conhecia. Vivia a natureza mais indomável. Vencia, né? Nossa, vencia as naturezas mais indomáveis pela doçura e pela leveza. Por isso que a igreja o caçou. Porque ele não vendia indulgência, porque ele não acreditava, né? E delírio, para mim, o que ele está dizendo ali? Impenitentes. Impenitentes se desfizeram em lágrimas. Porque pela forma da argúcia que ele tinha de falar, né, convencia os poder de convencimento, né? Isso, né? Então, assim, esse era John Hus, né? E tem um filme histórico, até tem assistido em casa, depois que o Júlio vai pedir emprestado, né? Que ele fala toda essa vida, né? Fizeram um filme lá em 1882, uns 50 anos depois que o Júlio nasceu. Fizeram esse filme bem que destaca a vida dele, né? E ele diz assim, ó: tirava das santas escrituras, sepultada no esquecimento, motivos novos, poderosos, a fim de exortar os eclesiásticos viciosos a voltarem atrás em seus desregramentos e cumprirem os compromissos de seu caráter, e para reformar os costumes de todas as ordens com uma base na igreja primitiva. Era isso que ele questionava, era isso que ele queria dizer. Poxa, interpreta isso direito, para de usar a ignorância do povo para massacrar o povo. Para de pegar o povo, escravizar o povo, judiar do povo que não sabe ler. Né? Por que tinha tanta guerra? Porque assim, eu sou dono de terras, eu pego você e sua família, te dou um pedaço de terra, você produz, 80% que você produzir é meu, sou rei, e você fica aí, ninguém te bate, ninguém te mata. Mas se eu for para uma guerra, você tem que vir comigo. Mas você não pode estudar, você só trabalha. E a fé? Não, a fé é essa aqui, ó. Eu leio, eu interpreto, você escuta e você segue. E não questiona, se questiona morre. Esses eram os vassalos, né? Que eram vassalos de donos de terra. Aí eles, para ficar bonito, começaram a dar nome de lordes. Lorde, condessa, tarará, tarará, mas é uma forma de enganar. Mas somente aqueles que cresciam, prosperavam muito, alcançavam o estudo, mas submetido ao poder da igreja. Submetido ao poder da igreja primitiva. E eles esqueciam a doçura que ele tinha de sobra. Bom, na Revista Espírita de Paris, de 14 de agosto de 1869, o ano que Kardec vai desencarnar, né? Na reunião mediúnica, Kardec, né, está lá com o médico e eles, está aí uma coisa, aquela palavra também incomoda os espíritas, né? Invocar o espírito. Isso na doutrina espírita está em toda a parte do Pentateuco, dizendo que o espírito pode ser invocado a vir da comunicação, mas ele pode se negar, porque eu invoquei, ele não é obrigado a vir, mas eu posso chamar por ele. Mas quando a gente faz uma oração, vou chamar por fulano, vou chamar por Beltrano, você não está invocando? É a mesma coisa. Então, por isso que Kardec, nas reuniões parisienses, quando ele escrevia, porque ele fez o Pentateuco Espírita, de 1857, com o Livro dos Espíritos, a 1869, fez lá os 5 livros, acabou o Pentateuco, ele começa a fazer a Revista Espírita. E ele vai começar em 1000 e pouquinho lá, e vai até 1869, recebendo comunicações diaturnamente, escrevendo tudo, sem mudar nada, do jeito que vinha, ele escrevia e mandava pesquisar em outras fontes para ver se vinha a mesma resposta. E aí botava na revista as reportagens das comunicações que ele recebia. E aí Kardec, nessas revistas espíritas, ele vai pegar o Pentateuco e vai aprofundar os ensinamentos que estão no Pentateuco. E aí, essa reunião de médiuns vai invocar, por um dos nossos médiuns, o espírito de John Hus. Porque ele já se apresentava, então invoca ele, pede para ele vir, para ele conversar com a gente, para ele dar algumas respostas. Porque Kardec sempre estudava esses edictos, estudava esses pensadores. Kardec vai se formar no castelo de Yverdon com Pestalozzi.
que era outro pensador reformista da educação. Então Kardec ele era extremamente culto, conhecedor, então tinha acesso a livros, a educação, e ele foi estudar esses pensadores. E aí ele falou, poxa, eu tenho a oportunidade de conversar com esse cara que iniciou uma reforma protestante. Aí evocaram ele e ele veio. E aí a opinião dos homens, ele coloca assim, a opinião dos homens pode dispersar-se momentaneamente, mas a justiça de Deus, eterna, imutável, sabe recompensar quando a justiça humana castiga, perdida pela iniquidade e pelo interesse pessoal. Essa é a primeira frase que ele diz. A justiça de Deus glorifica, a do homem castiga. Porque era isso que ele estava sentindo na alma. Ele se sentiu castigado por falar da verdade de Deus, por querer a verdade de Deus. Aí ele diz, apenas 5 séculos, um segundo na eternidade, se passaram desde o nascimento do obscuro e modesto trabalhador, e já a glória humana, a qual ele não se prende, mas substituiu a sentença infante e a morte ignominiosa, incapazes de abalar a firmeza de suas convicções. Ele está retratando a experiência dele. Que era impalável, assim, ele não ia se abalar com ser queimado, ser decapitado, tamanho poder espiritual de percepção e interpretação que ele tinha. A carta continua aí, o Júlio está de frente, aí está de óculos, porque o Júlio tem auxiliar na leitura. Pode ser, Júlio? Pode ser. Então lê para nós aí, essa aqui é a continuação da carta que ele vai psicografar na mesa que Kardec está, que é a encarnação dele, mas que um outro médium vai psicografar essa carta e Kardec vai referenciar essa carta aí. Lê para nós aí, por favor. Como és grande, meu Deus, e como é infinita a tua sabedoria. Sob o teu sopro poderoso, minha morte tornou-se um instrumento de progresso. A mão que me feriu alcançou, com o mesmo golpe, os terríveis erros seculares de que se encharcou o espírito humano. Minha voz encontrou eco nos corações indignados e pela injustiça de meus algozes, e meu sangue, derramado como um orvalho benfazejo sobre um solo generoso, fecundou e desenvolveu nos espíritos adiantados de meu tempo os princípios da eterna verdade. Eles compreenderam, refletiram, analisaram, trabalharam, e sobre bases informes, rudimentares das primeiras crenças liberais, edificaram, na sucessão das eras, doutrinas filosóficas verdadeiramente generosas, profundamente religiosas e eternamente progressivas. Então veja bem, ele fala dessa religiosas progressivas. Ele está falando que a fé progride, que ela não se estaciona. Graças a eles, graças aos seus trabalhos perseverantes, o mundo sabe que João Rus viveu, sofreu e morreu por suas crenças. É muito, meu Deus, para os meus frágeis esforços, e meu espírito reabilitado tem dificuldade em resistir aos sentimentos de reconhecimento e de amor que o arrebatam. Reconhecer que se enganaram ao me condenar era justiça. As homenagens e os testemunhos de simpatia com que me glorificam são excessos para os meus fracos méritos. Verdade? O espírito humano tem caminhado desde que o fogo consumiu meu corpo. Uma chama não mais destrutiva, mas regeneradora, abarca a humanidade. Seu contato purifica, seu calor faz crescer e vivifica. Nesse foco benfazejo, vem reanimar-se todos os feridos pela dor, todos os torturados pela provação da dúvida e da incredulidade. O sofredor se afasta consolado e forte. O indeciso, o incrédulo e o desesperado, cheios de ardor, de firmeza e de convicção, vêm engrossar o exército ativo e fecundo das falanges emancipadoras do futuro. Aos que me pediam uma retratação, respondi que só renunciaria às minhas crenças diante de uma doutrina mais completa, mais satisfatória, mais verdadeira.
Pois bem, desde esse tempo, meu espírito se engrandeceu. Encontrei algo melhor do que havia conquistado, e fiel aos meus princípios. Repeli sucessivamente o que minhas antigas convicções tinham de errôneo, para acolher as verdades novas, mais largas, mais consentâneas, com a ideia que eu fazia da natureza e dos atributos de Deus. Ele conhece a doutrina do Espírito. Aí. Espírito, progredi no espaço. Voltando à terra, progredi também. Hoje, voltando novamente à pátria das almas, estou na fila da frente, ao lado de todos os que, sob este ou aquele nome, marcham sincera e ativamente para a verdade, e se dedicam de coração e de espírito ao desenvolvimento progressivo do espírito humano. Obrigado a todos os que reverenciam em minha personalidade terrestre a memória de um defensor da verdade. Para fechar. Obrigado, sobretudo, aos que sabem que acima do homem há o espírito, libertado pela morte dos entraves materiais. A inteligência livre, que trabalha em acordo com as inteligências exiladas, a alma que gravita incessantemente para o centro de atração de todas as criações, o infinito Deus. João Hus, Revista Espírita, 1869. Parabéns, Júlio. Você leu uma coisa de mais de 150 anos, escrita e já divulgada na Revista Espírita. Esse espírito mostra claramente a evolução progressista do pensamento e do entendimento de tudo que o cerca, que é aquela crença idolatrada, fechada, regimentada, castigava, não era a verdade. E aí ele volta na carta dizendo aquilo que ele dizia: o dia que eu achar uma crença melhor do que a minha, que não fira os meus princípios, eu adotarei. Então aqui ele prova o que ele fez. Então assim, é muito profunda a carta tem um sentido muito grande, né? E isso está na Revista Espírita, isso foi escrito por Kardec, né, pelos médicos lá de Kardec, foi publicado. Né? E aí Kardec, numa dessas comunicações, também recebe que ele era essa personalidade. E aí ele falou: então, essa eu não quero que divulgue, deixa quieto. Aí, essa carta que Kardec afirma que ele é informado, a França vai sofrer a Revolução Francesa. Então pegaram vários livros e correram para a Alemanha, para o Brasil, para outros lugares. Era a doutrina se espalhando. Essa carta vai para uma biblioteca, Champs-Élysées, na Alemanha. E a Alemanha também entra em guerra. E aí tinha uma biblioteca. Bibliotecária. Exatamente. E ela, encantada com o Espiritismo, bate nesse livro de cartas. E ela começa a copiar, porque não podia tirar da biblioteca. Então ela vê, lê, grava na mente, chega em casa, ela escreve. E aí ela volta em testemunho e fala: eu tinha essa carta, eu vi essa carta, eu escrevi ela, eu transcrevi ela. Só que a biblioteca foi queimada. Mas tem um registro lá na França, na União Parisense Francesa, do Espiritismo, essa informação. Muito bem. E no caso, na tela, duas telas anteriores, fala que ele está na linha de frente, né? Na linha de frente. Como você tinha falado. Ele está na linha de frente, ele fala: estou no lado, na linha da frente. Né? E aí o que acontece? Bom, o assunto termina aqui. Mas, pesquisando, nós temos o livro de Rochester, com esse médium, né, com esse espírito aí da Rússia, e ele vai lançar esse livro em 1915, Os Iluminares Tchecos. E lá vai ter a questão sobre Kardec ser John Hus. Aí vai sair lá assim, ó: interessou-se, ele fala na pesquisador, interessou-me saber que John Hus era uma personalidade do Kardec, né? Que viveu os autores dessa afirmação: Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Tem citado o fato de haver John Hus a ser a reencarnação de Kardec. Esse livro vai aprofundar, e ele traz isso aqui, ó. Eu achei muito legal isso aqui. É mais uma leitura, mas olha só as informações. Um dos numerosos do jornal Mundo, né, Jornal Mundo, uma reportagem de autoria não especificada que afirma, também foi recebida lá em Paris: segundo os anais espíritas fidedignos, esses estão perdidos.
Quem nas bibliotecas da França lá tem. Allan Kardec, 1804 a 1869, o codificador espírita foi a reencarnação de John Hus. Está publicado lá, esse que nasceu nessa época. O autor, infelizmente, não esclarece quais seriam esses anais espíritas fidedignos, mas nos remete ao livro A Missão de Allan Kardec, de autoria de Carlos Imbassi. Nesse livro, em sua primeira parte, há um capítulo sobre John Hus. É lá que a fonte da afirmação acima são especificadas. Resumo, mamãe, eu achei esse livro, estou com ele para ler. Citando o doutor Canuto Abreu, Carlos Imbassi relata que a informação de que Kardec fora John Hus em 1857. Está lá, né, esse livro. Eu tenho ele, estou pesquisando. Acrescenta que a informação veio por via, essa que eu lembrei de você. Essa informação nesse livro está dita que foi dito por psicografia das irmãs do fogo. Ela afirma que está lá no livro, que eu já tenho essa parte da Bíblia. Segundo o doutor Canuto de Abreu, as fontes estavam em 1921 na livraria Le Maillet. Essa aí eu acho que a mulher copiava, né? Ali ele as copiara na sua quase totalidade em 1925. Passaram por um arquivo de Maison des Spirites. Durante a invasão de Paris em 1940, os alemães destruíram, endossado as informações de Dr. Canuto de Abreu, encontramos na literatura espírita mais algumas assertivas a respeito. Então, foi destruída essa psicografia da Irmãs do Fogo dentro dessa livraria que estava sendo copiada, onde informava. Mas ele acha essa informação em outros lugares, é o pesquisador. No livro de Vitor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, o Solar de Apolo, mas eles traduzem Apolo, encontramos confirmação do famoso escritor de que Allan Kardec foi a reencarnação de John Hus. Então está ali Vitor Hugo, que vai psicografar vários livros, vai fazer vários livros com o Divaldo Franco. Ele vai falar sobre colônias, ele vai falar desse Vitor Hugo, ele é um espírito extremamente evoluído, né? Então ele traz muito conhecimento. Essa é a médium, né? A Zilda Gama, e esse é o livro Vitor Hugo, é o Solar de Apolo, onde ele vai confirmar o próprio Vitor Hugo. Então nós já temos Vitor Hugo, já temos Irmãs do Fogo, já temos a carta que ninguém atribui, e ele também tinha informação, confirmando e chancelando, né? Aí diz assim: ainda mais interessante foi a leitura do livro de Leon Denis. O livro é Na Intimidade. Mais especificamente no prefácio de Wallace Leal Rodrigues. Destacamos desse prefácio um trecho do artigo de Leon Denis para a Revista Espírita de janeiro de 1923, sobre o título lá, Espiritismo. Né? E o resto ali eu não sei falar em francês, então eu não vou falar essa parte. Há uma misteriosa, veja bem, lá nesse pedaço, diz assim: há uma misteriosa ligação entre o discípulo e o mestre. Reparemos em que meu nome está incrustado de Allan Kardec. John Hus falando. Meu nome está incrustado de Allan Kardec. Ele está falando, né? Que na realidade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Essa foi para ti, que ontem eu tentei fazer, não consegui. Aí, analisando a ligação supracima citada entre o discípulo de Diniz e o mestre Kardec, o Wallace Rodrigues informa que, aí é o outro, né? Eruditos estudiosos. O que é o erudito? É aquele que não aceita o que está escrito, é aquele que vai pegar o que está escrito e vai confrontar com várias bases, para ser realmente faz sentido. Que tivesse acesso aos documentos particulares da Sociedade Espírita de Paris, afirma que os espíritos teriam revelado a Allan Kardec, além de sua encarnação como druida, sua vida na Boêmia, sobre a personalidade de John Hus. Nesse caso, encontramos uma valiosa pista para a compreensão dessas vidas quase todas apagadas e desta misteriosa ligação através de Jerônimo de Praga, guia espiritual de Leon Denis.
Muito pouca gente sabe disso, mas Leon Denis, que está junto com Kardec, vai continuar o trabalho de Kardec. Quando Kardec morre, ele entra e continua o trabalho, né? Ele vai falar sobre muitas coisas. E ele tinha como o guia o Jerônimo de Praga, que levou o conhecimento para o John Hus, né? E que foi igualmente o maior e mais eminente discípulo de John Hus. Porque Jerônimo de Praga também vai ser queimado na fogueira junto com John Hus. Porque os dois defendiam a mesma ideia, então os dois se queimam. E o Jerônimo de Praga tem uma coisa muito interessante. A igreja, para ridicularizar ele, pegou um chapéu de palhaço e colocou na cabeça dele, e com uma vestimenta de palhaço, você vai ser queimado igual um palhaço, bobo da corte, para mostrar que tudo que você fala é palhaçada. E aí ele tem uma carta dele, ele também psicografa, mas não está aqui, onde ele descreve e fala que ele teve a honra de ter sido taxado como um palhaço, porque ele não precisava ser um mártir para morrer, a exemplo do grande exemplo que foi Cristo quando foi crucificado, que ele se sentia muito bem, porque intimamente a fé dele independia da crença dos outros no que ele afirmava. Então, tem até outra coisa que eu tenho que acrescentar, é bem legal essa parte. E ele diz assim: além desses dois, uma terceira pessoa é fundamental nessa articulação histórica, o reformador inglês John Wycliffe. Lembra que eu falei lá no início desse cara? Ele diz assim, ó: quando o moço Jerônimo estudara na Inglaterra, ele fora bastante impressionado pelas ideias, que a gente já falou, né, que ele vai levar para John Hus, e que mais interessa retirar desse interesse prefácio a hipótese levantada pelo autor. Allan Kardec seria John Hus reencarnado e Leon Denis, John Wick reencarnado, tendo como guia espiritual Jerônimo de Praga. Ou seja, esse John Wycliffe é a encarnação anterior de Leon Denis. Então, Leon Denis, que vai continuar o trabalho de Allan Kardec, ele mais outros, né? Era a encarnação desse pensador teólogo que leva o conhecimento para Jerônimo de Praga, que leva para Jerônimo de John Hus. E a espiritualidade já diz isso, né? Geralmente esses núcleos eles nascem mais perto um do outro, para ir continuando. É tanto que Kardec está encarnado e tem várias outras personalidades encarnadas com ele, né? Vários outros, e aí está um deles. Por quê? Tinha uma pleiade lá de uns 13 grandes espíritos encarnados perto de Kardec. Porque se Kardec fracassasse, ou Kardec não quisesse fazer a doutrina, outro assumiria. Um deles era Leon Denis. Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Não. Ele sempre está em várias pontas. Se um fracassasse, o outro assumia a missão. E existe uma história em Uberaba, não confirmada, mas já bem quente a história, que Leon Denis está encarnado lá. É um dos médios de Uberaba. Aí ele coloca: mais provas sobre Denis ter sido a reencarnação de John Wycliffe não são apresentadas, mas a argumentação do autor tem forte embasamento. Ou seja, ainda está em estudo, mas muito provável. Finalizando nossa pesquisa de fontes complementares para a assertiva que Kardec foi John Hus, recomendamos os artigos de Hermínio Miranda no Jornal Espírita da PESP, né? Nesse artigo, o consagrado estudioso espírita analisa duas comunicações na Revista Espírita. Uma em 1869, em agosto, 14 de agosto, por John Hus, e outra em dia 17, também de agosto, assinada por Allan Kardec. Segundo Hermínio Miranda, na segunda comunicação, Kardec sutilmente confirma que foi John Hus. Agora é achar essas cartas para ver ele lá sutilmente confirmando. Então a gente faz um pouco de pesquisa, um pouco de estudo e aí a gente encerra por hoje. Muita informação, muito trelelê, muita data, vai e volta, mas é uma informação bacana para gerar engajamento, para gerar dúvidas ou para gerar questionamentos, mas que a pessoa vá lá estudar isso também, vá também expandir a consciência de saber que trabalhadores do Cristo começam muito cedo e vão por muitas gerações, porque o trabalho do Espírito é esse, é abrir as consciências para tudo que nos cerca, com amor, caridade, respeito e tudo isso. Obrigado. Nossos irmãos aqui virtuais falou que ficou bem legível e que o áudio está muito bem. Parabéns. Beleza, deu certo. Parabéns. Tomara que a Assis tenha vindo direitinho, né? Uma aguinha com açúcar.